Teve um vídeo que eu fiz que eu disse que eu larguei a CLT para viver de fotografia e audiovisual. E esse eu vou dizer a vocês que eu desisti disso. Mas antes eu preciso ir lavar roupa. E aí eu sigo com assim. Retomando o assunto, eu tinha desistido. Segui a carreira de foto e vídeo e tudo mais. Porque simplesmente eu me frustrei. Depois que eu tomei a decisão, eu saí do trabalho. Eu comprei uma câmera, a câmera parou. E logo em seguida minhas filhas adoeceram. E o dinheiro que a gente tinha foi tudo para médico, remédio e transporte. E aí agora eu tô com duas câmeras para ajeitar, que essa aqui, a tela não tá funcionando mais, tá com problema. E a bateria tá bem baixa. Então eu tô basicamente só batendo foto com ela. Eu tento filmar, ela só filma em 180, mas é muito específico, eu ainda não consegui filmar com ela e fazer um negócio legal. E então, tipo, minha cabeça tava bugada, eu tava frustrado e eu decidi. Fiquei um tempo falando, pensando no que eu ia fazer, o que eu ia fazer, o que eu ia fazer. Então eu tinha de fato desistido. Nesse tempo, passou-se 3 meses. E acabou tudo, acabou o dinheiro, acabou comida, acabou as coisas. E eu percebi que é muito mais fácil a gente desistir, né? E eu sempre desisti de muita coisa. A cabeça pira, a gente precisa de dinheiro, tu toma tu toma a iniciativa mais próxima de ti. Arrumar um trabalho, arrumar um emprego, arrumar qualquer coisa para colocar comida dentro de casa, para pagar a conta e tudo mais. E nessa parada de desistir, eu repensei a minha vida e eu sempre desisti de muita coisa, porque é o mais fácil. Desesperado, então, é muito mais fácil ainda. Só que eu não tenho como desistir, entende? Eu retomei o estudo, peguei essa câmera do jeito que tá para trabalhar e tô usando mais o meu telefone para também fazer material e estudar pelo menos para continuar treinando. E aí eu sou massoterapeuta e eu voltei a atender o pessoal para conseguir consertar a câmera que eu tenho em casa, possivelmente deixar esse aqui para backup e eu também consertar o display, não sei ainda, mas eu tô dando preferência para outra. E possivelmente comprar uma melhor também. E eu só consigo pensar nisso. Eu não tenho um outro meio. Faço um atendimento de massoterapia, atendo alguns clientes, mas esses clientes são geralmente voltados para consertar as câmeras e investir ainda mais. Bom, e aí eu percebi que eu de fato não tinha desistido, eu só estava preocupado. E a preocupação que leva a gente a tomar decisões muito bruscas, abruptas, sabe? E o tempo ele traz o refrigério para nossa cabeça de pensar, caraca, vamos tentar de novo. Eu tô tentando de novo, até porque, como eu disse, eu não posso desistir disso. Eu não consigo até então, nesse momento, fazer uma outra coisa. Tenho outros planos, tenho outros projetos de criar material, de criar um ecossistema, sabe? Que ele se sustente. Eu digo que eu tenho 4 filhas, então eu tenho que ter uma empresa para cada filha. Fora a Mini. E eu tô dentro dessa saga. No momento é continuar criando, continuar estudando, e aí conseguir trabalhos e executar as ideias que tem na minha cabeça, porque a frustração tira a gente disso. Ficar muito tempo frustrado ou cair nesse limbo. Eu passei muito tempo naquela de caraca, a gente precisa do dinheiro para agora, e nesse agora sempre vai ser o agora. A minha cabeça tá no tá, eu preciso disso para agora, mas eu não quero viver assim. Completei 31 anos e eu sabia que depois dos 30 as coisas iam ficar mais apertadas, o funil ia ficar mais estreito. E, e eu venho refletindo nisso, que eu vou continuar me frustrando. Eu recebi um áudio do meu irmão ontem que ele falou justamente isso. Falou, cara, tudo que tu fez deu certo, tu conseguiu construir a clínica, teve teus clientes, começou a investigar outras coisas e aí tu descobriu outro prazer e aí tu tá dentro disso e tu te encontra nisso e tu cria uma parte de ti tá naquilo, tu consegue desenvolver.
E aquilo foi muito gratificante e inspirador para eu voltar e falar, caraca, de fato, eu tô aprendendo. Porque esse caminho de fotografia, de vídeo, de criação, de dividir ideia, ele é um pouco solitário. Até tu encontrar a galera que tu vai conseguir dividir a ideia. Eu sou do cara que gosta de conversar sobre o assunto porque eu aprendo assim. Então eu consumo muito podcast. E teve alguns podcasts do qual eu ouvi essa semana que, caraca, me fizeram voltar diretamente assim pro ponto que eu tinha decidido. Por que que eu tinha decidido aquilo, por que que eu queria fazer aquilo e por que que aquilo seria meu trabalho. E isso explodiu a minha cabeça. Eu falo, não, eu preciso voltar. E não cair na pilha, entende? Porque a gente vai necessitar sempre de alguma coisa. Sempre vai ter a necessidade de alguma coisa. E quando tu tá apertado, tendo criança para alimentar, conta para pagar, tu vai decidir pro que é mais rápido e mais prático. Só que da mesma maneira que pode ser dinheiro, mais rápido e prático ele vai embora também. E aí tu entra naquela corrida dos ratos, tu fica naquele ciclo vicioso de conseguir aquilo que é rápido e prático, e aí tu vê que tu não sai. E quando tu percebe isso, volta pro que eu comecei a falar, tu te frustra. E a frustração te leva a ficar estagnado. Tu não desenvolve. Tu não olha pra frente, tu não tem mais a alegria de olhar e pensar, caraca, o que que eu tô fazendo? Bora fazer aquilo de novo, vou tentar. Então, na minha cabeça, eu não tô sozinho. Tipo, eu tenho uma empresa que tem umas pessoas que vão trabalhar comigo e que eu vou ensinar elas e aquilo vai mudar a vida delas também, assim como vai mudar a minha. E aí, isso vai se agregando cada vez mais. Na minha cabeça é isso. Embora hoje eu esteja aqui sozinho, falando e trabalhando com uma câmera Cybershot de 2011, tentando fazer material, tentando tirar o melhor dela, criando artisticamente, me alimentando disso, e buscando conhecer outras pessoas do ramo. A internet possibilita isso. Isso eu acho magnífico. É por isso que eu também aposto na internet. Eu acredito nisso. No meio que eu vivo isso é meio maluco, é meio louco. As pessoas não creem. Até porque eu sempre falhei, parei e comecei uma coisa nova. Então eu sou pros demais essa pessoa. Parece que os demais esperam de mim. E aí, o que tu olha que você vai inventar de novo? O que que ele vai inventar de novo? Porque eu ia ter que fazer um monte de coisa. E agora eu tô nessa pira. Sim. Ainda continuo atendendo como massoterapeuta e vou continuar atendendo até que eu conserte as câmeras, a câmera que eu tenho. E até que eu consiga trabalhar só com isso, até que eu consiga incluir outras pessoas dentro disso, até que eu consiga executar o plano de empresas e mercado que tem na minha cabeça e as pessoas que eu vejo que encaixam nisso, que eu consiga colocar elas. E se não conseguir elas, serão outras. Mas na minha cabeça tá assim, por enquanto, sabe? Passou-se 3 meses desde que eu tomei a decisão, do vídeo que eu falei que eu ia largar a CLT. Teve a frustração, e eu segui frustrado pra caramba. Então as coisas começaram a apertar, o desespero começou a bater, eu já pensei em fazer um monte de coisa diferente. Tentei criar um monte de coisa e não consegui criar nada. Nada me agradava, entrei em estado de anedonia, sabe? Que tu não sente mais prazer de nada, que isso é perigoso. Principalmente pra quem já teve quadro de depressão, ansiedade e tudo mais. Mas o YouTube me ajudou muito porque, como eu falei, os vídeos do que eu assisto do podcast da galera que eu admiro, que eu vejo trabalho, aquilo me ensina além de me motivar. E eu pretendo fazer parte disso. Motivar e ensinar, e dividir ideias, e dividir pensamentos e ideologias. Eu sei que Deus tem feito na minha vida, eu sei pelo que eu já passei. E eu conheço meu pai. Eu sei que lá na frente tem algo muito frutificador, digamos assim, né? Que vai gerar frutos além de mim. E eu penso nisso constantemente. Constantemente, constantemente. É basicamente isso, sabe? Basicamente isso.
A roupa tá batendo, quando secar eu vou estender. Preciso lavar uma lona também que tem aniversário da minha filha mais nova. Uma das minhas filhas, a terceira, amanhã. Mas é basicamente isso, saca? Tem uma outra. E dentro dessas das frustrações também tem uma outra parada que eu vou falar possivelmente em outro vídeo, que é sobre identidade. Que a gente. Essa busca de realização, de fazer alguma coisa, de ter o propósito, ele é muito anexado à identidade. E eu venho percebendo isso agora. Acho que Deus vem falando também muito no meu coração sobre isso. Resgatar aquilo que tu é de fato. E quando a gente fala de identidade, não é só tu, tipo, te conhecer e tudo mais, é muita coisa. Tudo que envolve, o ambiente que tu cresceu, como tu te comportou, as vontades que tu tinhas que foram frustradas, a forma de expressão que tu tem que tu não consegue botar pra fora, porque não por conta de ti, mas pelo ambiente que te cercou e aquilo foi de alguma forma te castrando. E tu não consegue mais resgatar isso, entende? Por isso tu não consegue te enxergar em absolutamente nada se tu não te enxerga. Tu não tem identidade, se tu não tem identidade, tu assume qualquer identidade e aí tu vive qualquer coisa. E só que no final disso tu se sente cada vez mais vazio. E hoje, na velocidade que as coisas acontecem, eu vejo que isso gera mais ansiedade, mais depressão, mais doenças psicológicas, mais condições de travas e frustração. Mais fuga também para vícios e qualquer outra coisa que seja. Isso é um outro assunto que eu vou falar também mais à frente. Eu espero, não sei quando que eu vou fazer outro vídeo. Não sei nem se eu vou gostar desse para poder postar. Mas basicamente é isso. Assim que secar a roupa, eu vou estender. Beleza? Cara, se serviu pra vocês alguma coisa do que eu falei, se isso é só um desabafo aleatório, mas daqui a minha explicação para por que que eu sumi, que eu falei que eu ia fazer e não fiz. Mas é isso. Vou continuar tentando. Eu desisti de verdade, mas agora tô voltando novamente. Eu lembro muito de um podcast que eu assisti do pastor Del Ayashi, que ele fala: nunca deixe de tentar, nunca pare de tentar. E isso sou muito eu, entende? É muito eu de fato. Não tenha vergonha de começar de novo, cara. Desistiu, beleza, desiste, mas volta. Volta, 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 resgata, volta atrás. Vai, pede desculpa se for necessário, perdão se for necessário. Mas volta, até mesmo pra ti, até mesmo pra Deus, até mesmo pra outra pessoa que esteja ao teu meio. Mas não para, não descansa, não deixa de tentar, não deixa de insistir mesmo depois de desistir. E ele fala também que a desistência ela te gera um alívio, mas como eu te falei, é a coisa mais fácil a se fazer e vai rápido, porque depois dela vem uma frustração. E a frustração ela pesa. Quanto mais tempo tu passa frustrado, mais entristecido fica o teu coração. E quanto mais entristecido tá o teu coração, mais sozinho tu te coloca. E a solidão não te gera prazer, sabe? Nenhum, nenhum. Por mais que você pareça ser refrescante, traga um refrigério, é enganador. É enganador porque a gente não foi feito pra viver sozinho. A gente não foi feito pra viver escondido no escuro. A vida ela acontece aqui, né? É isso. Desabafo meio com explicativa, tentar me motivar a criar mais, a fazer mais, a expressar mais, a colocar mais coisas pra fora, a não ficar escondido, solitário, para não me abafar, para não me auto-frustrar, para não aceitar as palavras negativas que meu próprio cérebro coloca na minha cabeça. A repetição, o eco daquilo que tu já viu, ouviu, ou das frustrações que tu já teve, que ele não seja maior do que a tua vontade de querer ser melhor. E isso é forte, cara. É forte. Como diz a minha filha,
Silêncio Bruno. Silêncio Bruno. Fica com essa frase. Silêncio Bruno. Se tu não sabe de onde é isso, assiste o Luca, a Disney Play. É a melhor da Disney que tem. Silêncio Bruno. Beijo pra vocês.